A contagem regressiva já havia começado. 10, 9, 8. Mas a agulha não desceu. A morte esperou. E pela primeira vez em anos, fez isso em silêncio. Nos Estados Unidos, a pena de morte não é apenas uma sentença. É um ritual. Um protocolo frio, marcado por relógios de precisão e últimas palavras que raramente mudam. O sistema foi projetado para não hesitar. Mas às vezes, hesita. Às vezes, quando tudo parece inevitável, algo se rompe. Um juiz hesita. Um recurso é aceito. Um novo testemunho surge. E a engrenagem letal é interrompida, segundos antes do contato final. Em 2025, 43 pessoas tinham uma data de execução marcada no calendário oficial. Dessas, ao menos 12 foram salvas temporariamente. Algumas, a poucas horas da morte. Não porque fossem inocentes. Não necessariamente. Mas porque algo, em algum ponto do processo, não se encaixava totalmente. Este documentário não é sobre a pena de morte em abstrato. É sobre os homens que estiveram a minutos de morrer e não morreram. É sobre o que os salvou. Sobre os erros que quase não foram corrigidos. E sobre um sistema que, mesmo quando para, continua deixando cicatrizes profundas. O que pode deter um Estado quando ele já decidiu matar? Essa é a pergunta que exploraremos. E suas respostas são mais perturbadoras do que parecem. A execução estava marcada para as 18 horas. Às 17 horas e 47 minutos, o telefone tocou. Foi a diferença entre morrer e simplesmente esperar. Texas, março de 2025. O estado estava pronto. A injeção letal havia sido preparada. David Leonard Wood, apelidado pela mídia como o assassino das jovens do deserto, tinha um encontro final com a morte. Ele havia passado mais de 30 anos no corredor da morte. E agora, após décadas de apelações, recusas e adiamentos, a data definitiva havia chegado. A história de David Wood ainda assombra a comunidade de El Paso, Texas. Em 1987, pelo menos 6 adolescentes desapareceram em circunstâncias semelhantes. Uma após a outra, suas vidas sumiram sem deixar rastros. Até que a terra começou a falar. Em uma área desértica do condado, os corpos foram encontrados, enterrados de forma descuidada. Todas vítimas jovens. Todas com sinais de agressão sexual. E todas ligadas, direta ou indiretamente, à figura sombria de Wood. Wood já tinha antecedentes por crimes sexuais. E quando foi preso, as provas circunstanciais e os testemunhos apontavam para uma espiral de violência escondida durante anos. Embora as provas forenses fossem limitadas, numa época sem DNA, o júri não demorou a condená-lo. Foi sentenciado à morte, e desde então, a data só era adiada. Em 2025, porém, algo inesperado aconteceu. 2 dias antes da execução programada, o Tribunal Criminal de Apelações do Texas emitiu uma ordem de suspensão. O argumento: novas dúvidas sobre a validade do principal testemunho contra ele e alegações sobre incompetência legal para enfrentar a execução. Voz fictícia de especialista forense. Se um condenado não consegue compreender que vai morrer, nem o porquê, executá-lo não é justiça, é apenas punição sem sentido. Dr. Alan Merrow, recriação fictícia baseada em avaliações reais de competência mental em casos capitais. O diagnóstico de transtorno do espectro esquizofrênico, que havia sido ignorado por anos, foi reavaliado por especialistas. Sua equipe de defesa argumentou que David já não estava em condições de ser executado, não apenas fisicamente, mas cognitivamente. E embora as famílias das vítimas tenham se manifestado contra, o tribunal optou pelo princípio constitucional da dignidade processual. A 48 horas da morte, David Wood voltou para sua cela. Não como um homem livre, mas ainda vivo. E se a testemunha que o condenou mentiu? E se o carrasco já estivesse pronto para matar o homem errado? Alabama, janeiro de 2025. David Lee Roberts tornou-se um dos nomes mais controversos do sistema penal americano. Não apenas por seu crime, mas pelo método com que pretendiam matá-lo. Roberts foi condenado por um assassinato cometido em 1992. Um crime brutal, em que a vítima, um empresário local, foi encontrada com sinais de tortura, amarrada e espancada até a morte.
O caso contra ele era sólido. Provas físicas, testemunhas indiretas e confissões contraditórias que não conseguiram libertá-lo. Foi sentenciado à morte em 1995. Mas o que tornou este caso excepcional não foi apenas seu histórico, e sim sua execução prevista para 2025. David Lee Roberts foi escolhido pelo estado do Alabama para ser o primeiro a ser executado por hipóxia por nitrogênio, um método novo, experimental e amplamente criticado. A ideia era simples, ao menos no papel: substituir o oxigênio por nitrogênio puro até que o corpo colapsasse por asfixia. Segundo seus defensores, seria um processo indolor, quase clínico. Mas os críticos viam o método como uma tortura disfarçada de modernidade. A execução estava marcada para 30 de janeiro de 2025. Foi anunciado publicamente que a equipe médica estava treinada, que o protocolo estava pronto e que a transição seria pacífica. Mas a história deu uma guinada inesperada. Os advogados de Roberts apresentaram uma apelação emergencial ao Tribunal Federal, alegando grave incompetência mental. Documentaram um histórico psiquiátrico com episódios de psicose, alucinações auditivas e um diagnóstico consolidado de esquizofrenia paranoide. Segundo os relatórios, Roberts não apenas não entendia que iria morrer, como acreditava que o processo era uma farsa do governo para implantar um chip em seu cérebro. Psiquiatras independentes confirmaram parte do quadro clínico e, contra todas as expectativas, o juiz federal aceitou a moção e suspendeu a execução com menos de 36 horas de antecedência. Informação obtida de um trecho de imprensa sobre o caso. A primeira execução com nitrogênio do país foi cancelada no último momento. O debate agora não é apenas sobre como matamos, mas sobre quem estamos realmente matando. Relatório especial do The Montgomery Dispatch, 31 de janeiro de 2025. A polêmica foi imediata. Ativistas denunciaram que o Estado buscava realizar ensaios clínicos disfarçados de justiça. As famílias das vítimas, por sua vez, denunciaram que o processo estava sendo manipulado para evitar o cumprimento da lei. Mas o resultado foi claro. David Lee Roberts, com a máscara de nitrogênio já pronta, foi retirado do protocolo de execução. E se o novo método de execução não for mais humano, mas mais cruel? Até onde estamos dispostos a inovar, quando o objetivo é matar? Louisiana. Março de 2025. Quando se fala em pena de morte, as imagens que vêm à mente geralmente são lúgubres. Câmaras silenciosas, injeções, últimas palavras. Mas em 2025, Jesse Hoffman Jr. esteve prestes a morrer como se fosse parte de uma cena distópica, trancado em uma cápsula hermética, respirando nitrogênio puro até perder a consciência. Assim como David Lee Roberts, Hoffman foi escolhido para fazer parte do novo protocolo de execução por hipoxia. Seu crime, no entanto, havia ocorrido décadas antes. Em 1996, Jesse Hoffman foi condenado pelo sequestro, estupro e assassinato de uma jovem universitária. O caso foi atroz. A vítima foi encontrada em uma floresta nos arredores de Slidell. E as evidências contra Hoffman, DNA, testemunhas, confissão, o colocaram no centro do crime, sem chance de escapatória. Ele foi sentenciado à morte em 1998. Durante mais de 25 anos, seu nome integrou o corredor da morte da Louisiana. Recurso após recurso, nada mudava. Até que, em 2025, recebeu sua notificação final. O Estado ativaria sua execução utilizando o método mais novo e mais polêmico disponível. A data foi marcada. Os preparativos realizados. O protocolo do gás foi simulado diversas vezes pela equipe técnica. E então, uma ordem judicial de última hora paralisou completamente o procedimento. A decisão veio de um juiz federal que argumentou que a execução poderia violar a 8ª emenda, que proíbe punições cruéis e incomuns. O fundamento legal. O método nunca havia sido utilizado. Larry Roy never denied Seus being efeitos present, reais eram but incertos. maintained throughout the E trial poderia that he haver wasn't the one who pulled the trigger. desnecessário. His A partner, defesa de who Hoffman died before the apresentou trial, estudos was the científicos alleged shooter, mostrando according como to a the defense. hipoxia poderia The jury- provocar convulsões, angústia psicológica extrema e até queimaduras internas, caso não fosse administrada corretamente. O juiz não precisou de mais.
ordenou a suspensão indefinida da execução até que o protocolo fosse validado como constitucionalmente aceitável. Não se tratava de salvar um homem inocente. Tratava-se de impedir que o Estado experimentasse com a morte. A reação foi dividida. Alguns setores da sociedade viram a decisão como uma defesa da humanidade. Outros a classificaram como ativismo judicial, que protegia os piores criminosos. Mas o resultado foi inegável. Jesse Hoffman Jr., que havia aceitado seu destino, voltou para sua cela com vida, em um mundo onde o método da sua execução ainda estava em fase experimental. O que acontece quando o sistema de justiça quer testar uma nova forma de matar e se transforma sem perceber em um laboratório de sofrimento? Louisiana, março de 2025. O nome de Larry Roy não aparecia nas manchetes. Ele não tinha um apelido macabro como outros assassinos condenados. Não foi tema de reportagens em horário nobre. Mas em março de 2025, seu nome surgiu na lista mais temida de todas, o calendário de execuções ativas. Roy foi condenado em 1994 por um duplo homicídio. As vítimas, um casal assassinado a queima-roupa durante um assalto à mão armada em sua loja rural. A evidência era clara, e o motivo, segundo a promotoria, simples. Ele precisava de dinheiro para drogas. Larry Roy nunca negou ter estado presente, mas sustentou durante todo o julgamento que não foi ele quem atirou. Seu cúmplice, falecido antes do julgamento, teria sido o autor dos disparos, segundo a defesa. O júri não aceitou essa versão. Em 1996, Roy foi condenado à morte e enviado ao corredor na prisão estadual de Angola. Lá, passou quase 3 décadas, em condições de isolamento extremo, recorrendo incansavelmente. E sem alarde, sem cobertura da imprensa, sua ordem de execução foi reativada para março de 2025. Mas o que ninguém esperava era que sua defesa demonstraria algo surpreendente. Sua execução havia sido programada de maneira ilegal. A Suprema Corte da Louisiana foi clara. Roy ainda tinha apelações pendentes nos tribunais federais, e sua execução havia sido ordenada sem que todos os recursos legais à sua disposição tivessem sido esgotados. O Estado, em seu esforço para limpar o corredor, havia antecipado a data sem respeitar o devido processo. Nos Estados Unidos, até o culpado tem o direito de se defender até o último suspiro. Pular essa etapa é executar o sistema, não apenas o homem. A execução foi suspensa com menos de uma semana de antecedência. O Procurador-Geral do Estado se manifestou contra, alegando tratar-se de uma tática protelatória. Mas o tribunal não cedeu. E embora Roy não tenha sido declarado inocente, também não foi executado. Voltou para sua cela, em silêncio. Nenhuma câmera o aguardava. Nenhum ativista comemorou. Mas ele estava vivo. E por hora, o relógio deixou de contar em contagem regressiva. Um erro burocrático pode salvar uma vida? E o que isso diz sobre um sistema que se orgulha de ser infalível? O que salta aos olhos ao examinarmos esses 4 casos é uma série de padrões recorrentes que, apesar das diferenças superficiais em suas histórias, convergem para uma mesma e inquietante realidade. Os 4 homens vêm de contextos marcados pela pobreza, pela falta de acesso à educação de qualidade e por redes de apoio limitadas. Essa realidade não apenas moldou suas trajetórias de vida, como também influenciou diretamente a forma como foram julgados. Em muitos casos, a defesa legal foi insuficiente ou inadequada devido à escassez de recursos, deixando-os vulneráveis a erros judiciais. A marginalização social é um fator silencioso, mas poderoso, que permeia o sistema penal, influenciando decisões desde a atuação da polícia até o veredito final nos tribunais. As execuções foram interrompidas no último momento, não por mero acaso, mas porque surgiram elementos que colocaram em dúvida a solidez das provas, testemunhos inconsistentes ou manipulados, revelações tardias de provas forenses contraditórias, descoberta de novas evidências que poderiam inocentá-los. Esse ponto evidencia a fragilidade do processo penal e como, mesmo em casos de grande repercussão, a possibilidade de erro é real e persistente. Em todos os casos, a pressão de grupos de direitos humanos, da mídia ou de advogados especializados desempenhou um papel fundamental para impedir a execução.
denúncias nacionais ou internacionais sobre a ausência de garantias processuais. Mobilização social que gerou debate público e questionou a legitimidade das condenações. Acesso a novos recursos legais, como apelações com base em decisões recentes ou em provas inéditas. Isso demonstra que o sistema, embora rígido, é permeável a influências externas quando a pressão é suficiente. Em conjunto, essas circunstâncias evidenciam várias falhas estruturais e dilemas éticos. O risco inerente à pena de morte. Um sistema com falhas, marginalização e erros prováveis não pode garantir que a execução seja justa e definitiva. Desigualdade diante da justiça. A defesa eficaz muitas vezes depende do status socioeconômico, deixando os mais vulneráveis em desvantagem. O sistema pela metade. Trata-se de uma estrutura que, em teoria, busca justiça, mas que na prática expõe sua fragilidade e a possibilidade de erro humano ou institucional. 4 homens, 4 sentenças de morte, 4 execuções interrompidas no último segundo. O que conecta suas histórias? O que foi capaz de deter a guilhotina quando tudo parecia decidido? Mais do que um drama pessoal, seus casos formam um padrão perturbador que revela as fissuras ocultas de um sistema que se diz justo, mas que pode falhar quando menos se espera. Primeiro, o que esses homens têm em comum? Não é apenas o destino de enfrentar a pena capital, é algo muito mais profundo. Suas vidas se cruzam em um cenário de marginalização, pobreza e justiça desigual. Imagine ser julgado não apenas pelo que fez, mas pelo que não teve, uma defesa digna, acesso a provas claras ou simplesmente a chance real de provar sua inocência. Agora imagine que, quando a hora fatídica estava prestes a chegar, surge uma dúvida, um erro na prova, uma luz que acende a possibilidade de que talvez, só talvez, tudo tenha sido um terrível mal-entendido. Nesses 4 casos isso aconteceu. Testemunhas que se contradizem, provas forenses que não se encaixam e advogados que no último minuto conseguem deter a execução. Momentos em que a justiça parece vacilar e a vida de um homem fica por um fio. Mas não foi apenas a sorte ou a ciência que freou as execuções. Por trás de cada pausa há uma história de luta. Ativistas, familiares, jornalistas e advogados que se recusaram a aceitar o silêncio, que levantaram a voz para que o mundo escutasse. Porque quando o sistema falha, a pressão social pode ser a última barreira entre a vida e a morte. O que tudo isso nos diz sobre um sistema que condena a morte, que é imperfeito, que seus erros podem ser irreversíveis, que a justiça, quando não aplicada com equidade, transforma-se em uma sentença não apenas para o acusado, mas para toda a sociedade. E aí está o dilema. Um sistema justo pode se dar ao luxo de errar na pena de morte? O que fizeram esses homens? Quem esteve por trás da defesa que mudou seu destino? Não perca. Essas linhas capturam a essência de uma batalha que poucos compreendem. A luta contra o tempo, contra um destino já traçado. Deter uma execução não é apenas um golpe de sorte. É uma dança delicada e perigosa entre o desespero e a esperança. Exige uma estratégia meticulosa, onde cada movimento conta e o silêncio é, muitas vezes, a arma mais poderosa. Não se trata apenas de encontrar uma brecha legal, mas de tecer uma rede invisível de apoio dentro de um sistema projetado para a implacabilidade. Para esses 4 homens, a sentença mais severa foi apenas o início de seu calvário. Com o tempo se esgotando e a corda metafórica apertando, sua verdadeira prova foi descobrir se a humanidade podia florescer nos cantos mais áridos da justiça. Precisaram buscar aliados não apenas entre os que tinham poder e influência, mas também nas consciências de indivíduos que, apesar das pressões do sistema, ousaram enxergar além do processo. Em uma estrutura que parecia tê-los condenado antecipadamente, cada carta enviada, cada ligação feita e cada porta batida se tornaram atos de fé. Foi uma odisseia pela burocracia e pela indiferença, onde o menor sinal de compaixão se convertia em um farol na escuridão. Quem foram esses aliados? Advogados determinados, ativistas incansáveis ou talvez novos avanços científicos que mudaram tudo? Em um dos casos, um advogado sem experiência tornou-se a última tábua de salvação ao descobrir provas forenses mal interpretadas.
Em outro, a voz de uma mãe que nunca deixou de lutar ressoou até alcançar os tribunais. Mas não foi apenas sorte ou perseverança. Foi a combinação de novas tecnologias, como a análise de DNA, e a capacidade de questionar testemunhos duvidosos que abriu caminho para a dúvida razoável. Em um mundo onde cada segundo conta, esse pequeno detalhe mudou o rumo da história e deteve o ponteiro do relógio que marcava o fim. E embora para alguns isso tenha sido uma vitória, também expôs uma verdade desconfortável. Quantos outros não tiveram essa segunda chance? A pena de morte não é apenas um castigo. É um jogo de azar com vidas humanas. E cada vez que uma execução é interrompida, torna-se evidente que o sistema está longe de ser infalível. O que esse padrão revela sobre o sistema judicial como um todo? Estamos realmente diante de justiça ou de um sistema com falhas que podem custar vidas inocentes? 4 casos, 4 execuções suspensas. À primeira vista, pode parecer uma vitória retumbante, um testemunho do poder da justiça e da perseverança. Mas o que isso diz sobre o sistema que os condenou em primeiro lugar? A suspensão de uma execução, por mais heróica que seja a luta, também é um lembrete assustador de que estivemos prestes a cometer um erro irreversível, uma falha catastrófica sem retorno possível. Cada vida salva da injeção letal ou do patíbulo é um espelho que reflete as fissuras profundas nos alicerces da nossa aplicação da justiça. A realidade é que esses casos não são exceções, lampejos isolados de esperança na escuridão, mas sintomas claros de um sistema que carrega problemas estruturais profundos e enraizados. São a febre de uma doença crônica, não a doença em si. Evidenciam que a presunção de inocência pode ser frágil, que o acesso a uma defesa adequada é um privilégio e não um direito universal garantido, e que os preconceitos, conscientes ou não, podem inclinar a balança de forma devastadora. A existência desses 4 milagres, se assim podem ser chamados, não redime o sistema. Ao contrário, o condena ao expor sua vulnerabilidade diante da falibilidade humana e de suas próprias imperfeições. Nos obriga a perguntar: quantos outros, com menos sorte ou sem aliados, não conseguiram parar o relógio? Primeiro, a justiça não é igual para todos. O fator econômico pesa mais do que imaginamos. A qualidade da defesa legal muitas vezes depende de dinheiro e recursos, não da verdade. Como confiar em um veredicto quando o advogado que te defende não tem tempo, experiência ou ferramentas suficientes para questionar cada prova? Além disso, as provas, que deveriam ser a base de toda a condenação, podem ser manipuladas, mal interpretadas ou simplesmente erradas. Nesses 4 casos, a ciência forense foi decisiva, mas também imperfeita. E quando um sistema se apoia em evidências que não são infalíveis, a justiça se transforma em um jogo perigoso. E não podemos esquecer a pressão externa. Sem ativistas, imprensa e advogados comprometidos, essas execuções não teriam sido detidas. Isso revela que o sistema por si só não garante justiça. É necessário monitoramento constante, reformas e transparência para evitar erros fatais. Então, o que aprendemos? Que a pena de morte não é apenas uma questão legal, mas um espelho das desigualdades sociais e das falhas institucionais. Um sistema imperfeito, com erros prováveis, com vidas humanas em jogo. E a pergunta que permanece: estamos dispostos a aceitar que, em nome da justiça, o erro possa ser irreversível? Vamos abordar o impacto humano por trás dessas histórias, as famílias, as vítimas e o legado que esses casos deixam, porque além do sistema, existem vidas que não podem ser esquecidas. Por trás de cada sentença, por trás de cada execução interrompida, há uma história que não aparece nos processos judiciais. Histórias de famílias dilaceradas, de filhos que cresceram sem pai, de mães que nunca deixaram de esperar uma ligação, de vítimas que também carregam o peso da dor e da incerteza. Nesses 4 casos, esperança e medo se entrelaçam como um nó difícil de desatar. De um lado, o medo de perder alguém querido, de que a justiça não se cumpra. Do outro, a esperança de que a verdade venha à tona, ainda que tarde demais. Essas famílias viveram na corda bamba, oscilando entre a condenação e a salvação, entre o desespero e a esperança.
E para elas, cada segundo em que a execução foi interrompida foi um instante de vida, um suspiro que mudou tudo. Porque, no fim das contas, a pena de morte não é apenas um castigo legal. É uma experiência humana complexa, repleta de dor, luta e, às vezes, redenção. É essa dimensão humana que devemos sempre lembrar quando falamos em justiça, porque por trás de cada processo há uma vida, e por trás de cada vida, uma história que merece ser ouvida. E assim, chegamos ao fim desta jornada. 4 homens, 4 histórias. Um sistema imperfeito que os condenou, mas que também lhes deu uma segunda chance. A justiça é um caminho difícil, mas é nossa responsabilidade exigir que ela seja justa, humana e irreversível apenas quando a verdade for clara. Obrigado por me acompanhar nesta investigação. Nos vemos no próximo vídeo.